Vamos então ao estudo do nosso livro Tormentos da Obsessão, autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo 11, o insucesso de Ambrósio. Vamos lá, fazendo aqui a nossa recapitulação. Filomeno participou juntamente com o Dr. Inácio Ferreira, bom dia, Brás, e também Eurípides Barçanufo, todos eles numa expedição a uma determinada região aqui do plano físico, uma região com uma densidade muito mais baixa, uma região bastante sofrida, todos eles então orientados, dirigidos pela Rainha Isabel, por Santa Isabel, Isabel de Aragão. E ela então, coordenando esse trabalho de resgate, foram especialmente em busca de um espírito, Ambrósio, que nós estamos acompanhando. Mas também nessa expedição nós vimos ali vários outros espíritos que já apresentavam condições de serem resgatados, e todos eles então levados ao Hospital Esperança. Após esse retorno, algumas reflexões surgiram para Filomeno de Miranda, e nesse capítulo então nós vimos a primeira parte, em que, conversando com o Dr. Inácio Ferreira, Alberto também estava junto naquela expedição, então foi perguntado alguns detalhes, sobre esse trabalho. A Rainha Isabel, ela que viveu no século XIX, século XIII, 1200 e pouco, e ela era um espírito bastante evoluído, principalmente no campo da mediunidade também, já que ela tinha ali uma facilidade de atuar no campo da materialização, da ectoplasmia, Então, no plano espiritual, ela continuou trabalhando, ajudando, especialmente ali muitos espíritos, através desse recurso que ela tinha desenvolvido. Filomeno perguntou então aqui, por que ela, tendo sido rainha de Portugal, atuava aqui no Brasil nesse tipo de trabalho. E aí então foi mostrando que o trabalho de socorro que ela coordenava há muito tempo, assim como outros tantos grupos de trabalho, ela então optou em fazer esse tipo de trabalho de socorro. E ela tendo uma relação, um vínculo com Filomeno de Miranda, com Eurípides Barçanufo, eles então trabalhavam juntos. Então ele, pedindo assistência dela, ela vinha aqui para essa região do Brasil para ajudar nesse tipo de trabalho. Ele trouxe algumas questões também relacionadas aos cuidados que esses trabalhos precisavam para realizar, os cuidados com as investidas daqueles espíritos ainda inferiorizados, o cuidado de caminhar, por exemplo, numa fila indiana, para evitar que acidentes acontecessem no decorrer da caminhada que eles então faziam naquela região, e era uma precaução em que ela, Rainha Isabel, ia à frente, irradiando ali toda a sua energia, mas também de um modo bastante contido, para evitar que provocasse ali um grande tumulto. Então, como foi colocado aqui, ela irradiava apenas o suficiente para iluminar o caminho que eles deveriam percorrer. E todos eles então, para evitar ali que não caíssem em armadilhas, não se desviassem ou sofressem qualquer tipo de investida, ela então trazia esse tipo de proteção. Bom dia, Masa. Aqui depois, no final, ele coloca para nós algo mais específico, Então, porque o clima da conversação fosse agradável, prossegui indagando. O nosso irmão Ambrósio constitui-se merecedor de um socorro especial, tendo em vista haver sido ele o motivo central da incursão vitoriosa? Bom dia, Andréa.
Então, aqui nós paramos nesse ponto, exatamente no encontro passado, quando então Filomeno, depois de perguntar sobre o trabalho da Rainha Isabel, falar sobre a tarefa que foi desenvolvida e tudo mais, ele foca agora então no Ambrósio. Porque o Ambrósio merecia uma atenção especial por parte de Eurípides e também ali pela assistência da Rainha Isabel e toda aquela comitiva, né? Porque ele, em especial, precisava desse cuidado. Vamos lá então para o nosso estudo. Desenhando um suave sorriso na face, em razão da pergunta algo ingênua, o amigo educado retrucou: não há privilégio nas leis divinas, caro Miranda, conforme sabemos. Nem pessoas ou espíritos existem que sejam especiais. O nosso irmão Ambrósio, que hoje se encontra conosco, partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre, cantando hosanas de esperanças, e retornou destroçado, aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo, através da invigilância, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu tornar realidade. Há quase 70 anos mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Enriquecido com mediunidade ostensiva, preparou-se para coordenar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se com abnegação e humildade. Em razão dos seus esforços direcionados para o bem, não seriam regateados valores que o auxiliassem na desincumbência da tarefa. Aqui vale a gente fazer algumas comparações para poder ilustrar esse compromisso que foi assumido no plano espiritual, um planejamento reencarnatório específico para Ambrósio, mas também um planejamento de uma missão coletiva em que ele e outros espíritos também ali encarnados e desencarnados iriam desenvolver, iriam cumprir. A gente pode imaginar, por exemplo, o trabalho de Kardec, quando ele então se prontificou a vir aqui para o mundo físico para trabalhar no desenvolvimento da doutrina espírita. Assim como nós encontramos Leon Denis, assim como nós encontramos outros tantos nomes naquela época na França e depois no Brasil, que a gente pode destacar, por exemplo, Chico Xavier. O planejamento do Chico veio para fazer com que o espiritismo no Brasil aflorasse através do seu trabalho durante esse missionato, durante décadas e décadas, com tantos espíritos assessorando, ele sendo uma referência para grupos de trabalho, para tantos espíritos ali comprometidos, como o próprio Emmanuel, por exemplo. Quando aqui no caso de Ambrósio foi colocado para nós, há quase 70 anos mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo. Imaginemos então Emmanuel, que se prontificou e se comprometeu com o trabalho do Chico. Imaginemos se o Chico tivesse falido. A gente teria aqui um espírito na mesma condição de Ambrósio. Imaginar, por exemplo, Divaldo, no momento em que ele começa a fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e esse trabalho assistencial com que ele se comprometeu, imaginemos então Joana, que teria se prontificado a ajudar e a inspirá-lo nessa tarefa se o Divaldo tivesse falido. E aqui nós vamos encontrar um espírito que aparentemente, pela essa grande mobilização para auxiliá-lo depois de tanto sofrimento, um espírito que trazia um compromisso, talvez com a mesma envergadura. Então nós vamos encontrar aqui uma tarefa semelhante, aqui há quase 70 anos, quando ele desencarnou, quando ele reencarnou, nós vamos encontrar que esse livro é de 80 e pouco. Nós vamos voltar 70 anos, ele reencarnaria na época do Chico, fazendo um trabalho de divulgação, como foi colocado para nós aqui. Deixa eu pegar aqui o trechinho de novo. Ele colocou aqui para nós. Primeiro, partiu da espiritualidade na direção do planeta, cantando hosanas de esperanças.
e voltou destroçado. Foi colocado para nós com a mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se com abnegação e humildade. Nós vamos perceber então aqui que a reencarnação dele foi exatamente ali naquele período do Chico. O Chico é de 1910, se eu não me engano, e ele aqui reencarnaria nesse mesmo período também. Então, na verdade, era um contemporâneo de Chico, porém ele acabou se desviando no trabalho que deveria fazer. Vamos acompanhar aqui a sua história. Recuperado de graves delitos cometido no campo do sacerdócio católico no passado, no qual se comprometera terrivelmente, o exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita ser-lhe-ia a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. A gente comentou sobre isso, né? Sobre a estrada de Damasco, fazendo uma referência a Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, lá na entrada da cidade de Damasco, capital da Síria hoje, né? Para o verdadeiro encontro com Jesus. Embora a terapia valiosa de que for objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. Fazendo uma reflexão mais cuidadosa, concluiu: o corpo é ainda uma armadura muito pesada para o espírito que sente o bloqueio dos compromissos e desvaira-nos arrazoados da insensatez, mesmo quando advertido e orientado com segurança. Então, nós estarmos aqui hoje encarnados, embora todo o preparo que nós temos no plano espiritual, todas as orientações, todos os compromissos assumidos, estarmos encarnados hoje para nós é um grande desafio. Porque todo esse conhecimento e entendimento que nós adquirimos e o preparo que foi feito no plano espiritual acabam ficando meio que adormecidos perante os estímulos que o corpo físico provoca sobre nós como espíritos que somos, assim como também os estímulos do mundo hoje, com todas as suas provocações e tentações. Então hoje estarmos na doutrina espírita, estarmos comprometidos com o seu trabalho, mas principalmente estarmos comprometidos com a sua vivência, faz com que nós sejamos espíritos que estamos nos vencendo a nós mesmos. Pelo fato de estarmos aqui hoje, porém continuamos dedicados e comprometidos com esse trabalho. Tropeços vão acontecer, porque embora com toda essa orientação e preparo, nós ainda temos ali as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lutas interiores. Mas continuamos mantendo o foco. Então, pequenos desvios acontecem, pequenos tropeços acontecem, mas voltamos para a trilha original, levantamos desses tropeços e continuamos. E esperamos continuar assim. E ele segue: nosso amigo e irmão Ambrósio renasceu em cálido ninho doméstico, onde o amor vicejava, a fim de dispor de forças para enfrentar e superar as agressões dos adversários, desencarnados que o vigiavam desde a infância. Então ele sofria aquele assédio por parte desses inimigos do passado desde quando criança. Então vários outros médiuns que também no passado sofreram essas obsessões, que hoje nós vemos, né, nos grupos de evangelização, nos trabalhos dos centros espíritas, quantas e quantas famílias vão em busca de ajuda para crianças que passam por esse tipo de conflito, por esse tipo de dificuldade, que é exatamente enfrentar as perseguições. Então são crianças que vão para a psiquiatria, são crianças que vão para psicólogos, são crianças que vão para igrejas, sem entenderem exatamente aquele espírito comprometido que traz na mediunidade aflorada exatamente a sua grande prova, para perceber aqueles inimigos do passado e ao mesmo tempo perceber também a assistência do plano espiritual e se fortalecer nesse caminho. E ele segue: como não esquecemos, nesse período, os médiuns ostensivos experimentam grandes aflições propiciadas pelos seus inimigos de ontem, que tentam perturbar-lhes a marcha
impedindo por antecipado a realização dos programas para os quais renasceram. Por isso mesmo, o carinho dos pais, as orientações espirituais, particularmente as espíritas, constituem valioso recurso para criar resistências morais nos futuros trabalhadores da causa do bem, que se poderão dedicar sem receio aos compromissos iluminativos. Então, o carinho dos pais, a atenção da família, orientações espirituais, particularmente as espíritas. Falamos do trabalho de evangelização. Evangelização, educação mediúnica, educação da família, para poder lidar com essas questões. Porque muitas vezes, né, nós vemos ali indivíduos dentro de uma família que vão em busca da autoiluminação, dentro dos cursos, dentro das atividades, tarefas, que acabam ali se comprometendo, mas muitas vezes acabam se esquecendo do trabalho familiar de evangelização. Porque, é claro, é muito mais fácil eu procurar ajuda para mim mesmo, eu procurar esse conhecimento para mim mesmo, e eu me esquecendo que eu faço parte de uma família, e, portanto, essa família é esse compromisso todo, é esse grupo todo que precisa também da iluminação. É daí que nós temos, então, não apenas estudos individuais, mas também estudos voltados para a família, para que a família compreenda a necessidade dessa iluminação coletiva. Dudu colocou, né, como nos atentam, né, graças aos estudos hoje, estamos melhores, né? Ostensividade, né, é falta de conhecimento, né? A ostensividade aqui é essa manifestação, né, mais clara, mais direta, né, mais contundente, né, e daí a necessidade da educação para fazer com que esse recurso que começa a aflorar seja bem direcionado e que o médium, principalmente, consiga ter controle sobre tudo isso. Foi o que aconteceu com o nosso candidato à reabilitação. Olha que expressão interessante. Candidato à reabilitação. No passado foi um sacerdote que acabou criando muitos inimigos e acabou sofrendo uma queda muito profunda, e agora, através do trabalho espírita, utilizando a mediunidade como ferramenta de instrução, e através da doutrina espírita auxiliando na divulgação, ele se candidata à reabilitação. E como nós vimos aqui, infelizmente foi um candidato reprovado no seu trabalho. E só lembrando também que na primeira parte aqui desse capítulo, o Filomeno descreveu para nós as condições físicas em que o Ambrósio se encontrava. Que ele trazia ainda, né, uma característica bastante deprimente, bastante degradada, pelo fato de, psiquicamente, ele ainda estar vinculado ao corpo físico. E conforme o corpo físico vai se decompondo, pelo apodrecimento da matéria, o espírito também sentiu isso através do perispírito. Então a aparência que ele trazia era exatamente uma pessoa completamente ali irreconhecível. A sua aparência física, o odor que ele exalava, era um odor ali muito fétido, né, refletindo exatamente aquela podridão que tinha ali do seu cadáver. Ele se encontrava inconsciente, porém muito agitado, vivendo ali uma condição de pesadelo que não terminava pelo fato de ter passado tanto tempo no plano espiritual, sofrendo aqueles tormentos que foram propiciados a ele, que o afetaram, na verdade. E continua. Se foi acicatado e perseguido por diversos companheiros inamistosos que o afligiam, não lhe faltara o devotamento dos pais, especialmente da mãezinha, que também era portadora da percepção mediúnica, ajudando-o no exercício da oração e dos bons costumes, a fim de que se imunizasse contra as heranças infelizes que se lhe encontravam vivas no íntimo, mas também como tesouro de sustentação para as lutas do futuro. Aqui, então, mais uma vez, embora ele tenha se comprometido com essa tarefa, a mãe estava junto. E aqui não conta a história da mãe, mas quem era esse espírito que o acompanhava nessa missão tão importante que era auxiliá-lo exatamente na sua própria reabilitação? Era um espírito que teria sido vítima
que teria sido comparsa, ou um espírito amoroso que o acompanhava vendo as suas quedas, que infelizmente não foi possível evitar. Mas aqui mostra que a mãe cumpriu o papel dela. O espírito, porém, dando vazão ali às suas tendências do passado, acabou fracassando naquilo que ele se propôs. Caminhávamos lentamente pelo corredor na direção da enfermaria, em que se encontrava o recém-chegado. Segurando-me o braço afetuosamente e mudando o tom de voz, o nobre médico aduziu: a mediunidade é compromisso de alta significação, que ainda não encontrou necessária compreensão entre as criaturas encarnadas no mundo físico. Por um atavismo perverso, que teima em permanecer dominante, é quase sempre tida como favor divino para os eleitos, força espiritual, mecanismo prodigioso e equivalentes que tornaria o medianeiro um ser especial, quando não combatido tenazmente, tornando-se-lhe uma armadilha cruel que o leva à presunção e ao despautério. Né? Então olha só que... Bom dia, Mandala. Então olha só o que foi colocado para nós. A mediunidade hoje sendo vista como um privilégio. A mediunidade hoje sendo vista como um status social dentro do meio espírita e até mesmo fora do meio espírita. Porém, a gente vai encontrar os dois lados, né? Se por um lado existe o privilégio, por outro lado também existe a perseguição, em que aquele que é médium vai se mostrar, por exemplo, como alguém que tem ali pactos negativos, pactos inferiores com o mundo espiritual. Então os dois lados vão se mostrar, dependendo aqui da época, né, em que o indivíduo vivencia essa experiência. A Mami colocou, né, por isso do vigiar, né, a qualidade dos nossos pensamentos podem resultar em luz ou em podridão, que tentamos esconder, né? Exatamente. E continua, diz assim para nós: mesmo que procure viver com simplicidade e demonstre que é somente instrumento do mundo espiritual, que a ocorrência do fenômeno independe da sua vontade, as criaturas viciadas nas superstições e interessadas nas questões imediatistas o envolvem em bajulação, em excesso de cortesias, com destaques embaraçosos que quase sempre terminam por perturbar-lhe a marcha. As heranças do pensamento mágico, com que acompanham as manifestações mediúnicas, fazem que se transfiram para o médium os méritos que pertencem à vida, empurrando-o para os tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte, porque a circunscrevem em área muito apertada e conflitiva. A ideia da ilusão, né? Se por uma parte o médium acredita ser realmente alguém especial, há aqueles no seu entorno que o colocam como um ser especial, envolvendo em bajulações e cortesias, fazendo com que ele acabe realmente acreditando que é um ser diferenciado, sem se dar conta que a mediunidade não veio como um privilégio, mas ela veio como um compromisso seríssimo, gravíssimo para a sua evolução. Por outro lado, a gente já falou sobre isso também, vigem a intolerância sistemática e a perseguição gratuita à faculdade mediúnica, por uns considerada como de natureza demoníaca, por outros tida como transtorno patológico ou sagacidade de malabaristas, interessados em enganar ou fruir resultados monetários para o próprio bem. Embora injustas, apoiam-se em algumas ocorrências infelizes que assinalam personalidades frágeis ou enfermiças, cuja conduta sempre oferece margem para essas inditosas afirmações totalmente destituídas de significado ou de lógica. Então aqui o que é colocado para nós é que, por causa da conduta de alguns médiuns que acabam se destacando negativamente na vivência dessa experiência, os demais médiuns acabam sofrendo também a mesma perseguição. Então, por um lado, a adoração, por outro, a perseguição. Então, os dois ali atuando da mesma forma.
O nosso Ambrósio conseguiu atravessar a infância relativamente bem, suportando o cerco da hostilidade dos inimigos da verdade, amparado pelos genitores vigilantes. Olha só então, o espírito que reencarna, estando sob a tutela de 2 espíritos que vieram como pais, para dar a ele o apoio e a segurança, e esses pais conseguiram cumprir a sua missão durante esse período. Durante a adolescência, quando os fenômenos se fizeram mais ostensivos, foi levado a uma célula do espiritismo cristão, recebendo apoio e orientação segura para a desincumbência dos compromissos que ficaram firmados na retaguarda. A adolescência, com os seus tumultos orgânicos, produziu-lhe alguns distúrbios que foram superados com boa orientação, e quando chegou à idade da razão, dedicando-se ao trabalho mediúnico, atraiu a atenção das pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas, que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade e impregnando-o com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus em missão especial na Terra. Terminados os estudos e passando a exercer a função que elegera como recurso para uma vida honrada, graças à fácil exteriorização do ectoplasma, olha só que médium de efeito físico, não é importante isso, produzia manifestações físicas seguras que fascinavam os companheiros honestos e deslumbravam os incautos. As mensagens que retratavam os seus autores com riqueza de detalhes tornaram-se motivo de interesse e de atração para os corações saudosos, que se reconfortavam, e o campo de serviço ampliou-se-lhe fascinante e rico de oportunidades. Logo se criou uma pequena corte de assessores ociosos e de pessoas desinteressadas do espiritismo, mas desejosas de proteção e de oportunismo, atraindo-o lentamente para o abismo no qual se precipitou. A gente vai encontrar essas cortes, né, que vão acompanhando então esses médiuns, essas personalidades, e que se esses médiuns não forem devidamente orientados, se eles também não demonstrarem, pelo exemplo, pela conduta, valores nobres, aqueles cortesãos, aqueles que acompanhavam esses médiuns, também não serão devidamente educados. Porque não é porque fazem isso com a intenção de sabotar o trabalho do médium, é porque eles também, pela fraqueza de caráter, acabam se deixando levar pelo deslumbramento. E aí então, por um lado, há essa fraqueza de caráter. Do outro lado, também o médium se mostra fraco nesse mesmo sentido. E aí então junta esses dois com as mesmas tendências, aquele querendo ser adorado e os outros despejando adoração, mas ao mesmo tempo também visando o oportunismo, já que tem aquela ideia, né, de que você vai se beneficiar dos talentos do outro. Tem até uma passagem, que se eu não me engano, não sei se é Machado de Assis, que fala sobre isso, mas ele comenta assim, né, que você se torna um contrabando de amizade, porque você se aproveita da relação com alguém que tem ali uma posição especial e você se torna esse contrabandista, porque você vai sempre dizer assim: ele é meu amigo, eu conheço tal pessoa, eu trabalho com ele, mas na verdade é ele que tem o talento, e você faz então ali o tráfico de amizades. E nesses casos nós vamos encontrar isso, essas pessoas ociosas que vão também querer se beneficiar por estarem próximos daquele círculo. Imaginemos o assédio, colocando novamente o Chico Xavier como referência às dificuldades que o Chico enfrentou nas relações sociais durante os trabalhos que ele realizava durante todo esse período. Porque não era apenas ali mais ou menos isso, mãe,
Então, assim, não era apenas ali o assédio que ele sofria dos espíritos, que muitas vezes ali, espíritos inferiores, querendo prejudicar o trabalho, querendo prejudicar a própria doutrina espírita, porque se o Chico, que era uma referência, que foi uma referência durante tantas décadas no movimento espírita brasileiro, se ele caísse, certamente o espiritismo também seria distorcido. E aí então, não apenas combatendo aqueles que estavam no plano espiritual, mas também sofrendo o assédio daqueles que estavam encarnados, que se aproveitavam do trabalho, se aproveitavam do acesso. Tudo isso, né, mostra a grande dificuldade que é a nossa vida num mundo como o nosso, em que todos nós ainda apresentamos todas essas fragilidades. Um grande desafio, né? E ele segue. Demonstrando compaixão e entendimento na face e na voz, o amigo prosseguiu. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores espirituais, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infante adulado e exibindo os distúrbios do passado que começavam a ressumar do inconsciente profundo. Logo se fez exótico, tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que lhe exploravam a vaidade exacerbada, empurrando-o para o anedotário chulo nas palestras doutrinárias que lhe permitia proferir, perdendo o equilíbrio total e a postura pouco a pouco. Olha só, aqui então ele começou por esse assédio que ele sofria e por aquela ideia de começar então a não apenas se sintonizar com entidades vulgares que aproveitavam, né? Nesse caso aqui era aquele médium que sofria a fascinação. Porque os espíritos diziam, você é bom, você pode se destacar, se torne, mostre para eles como você é melhor, mostre como você é engraçado. E aí então ele passa a utilizar, nas palestras que ele utilizava, ele passa a utilizar então dessas expressões chulas para fazer graça, para se tornar ali um espetáculo durante a exposição, na qual ele se achava mais importante do que o conteúdo que deveria ser exibido. E encontrando a sintonia com aqueles que também ali achavam interessante esse mesmo método de exposição, ele acabava ali sendo adorado como sendo ali uma grande personalidade. Dudu colocou ali, né, o contrabando de amizade é uma expressão informal, usada para descrever a situação em que alguém parece estar tentando forçar ou criar uma amizade de forma artificial ou não genuína, muitas vezes por motivos ocultos ou interesseiros, né? Então isso pode incluir tentativas de se aproximar de alguém apenas para obter benefícios pessoais, sem um verdadeiro interesse na amizade em si, né? Então tá aí a situação que acabava vivenciando, né, com o assédio daqueles que o cercavam. Vamos lá. Os conflitos sexuais que estavam sob controle também começaram a assomar nesse Comenos e tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. Inspirado e assolado por entidades vulgares dos comportamentos do sexo ultrajado, vampirizadoras das energias humanas, foi empurrado para atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita e embaraçando aquelas outras menos informadas em face das propostas expendidas, todas estranhas aos cânones espiritistas. Aqui só para a gente lembrar, né, pessoal, Ambrósio, que é esse nome que é colocado para nós, é um nome fictício. Ele é um nome que ele é utilizado, embora a história seja real, o nome ele é apenas ali para trazer para nós uma referência. Por isso nós não vamos encontrar, né, na história do espiritismo uma pessoa, um médium chamado Ambrósio, que tenha
cometido esse tipo de comportamento. Mas aqui começou a mostrar então que toda essa liberdade que ele começava a dar, porque ele já trazia em si essa fraqueza moral relacionada com a sexualidade desequilibrada, e isso até mesmo das existências anteriores, porque como trouxe para nós aqui, sem muitos detalhes, os erros praticados como sacerdote católico poderia estar vinculado a esses abusos, né, que infelizmente nós encontramos em todos os meios, mas nesse meio sacerdotal em especial, pelo destaque que acaba dando, ele poderia estar envolvido com isso no passado, dando vazão novamente a isso agora. E ao mesmo tempo em que ele começava a afundar-se, ele começava também a prejudicar a divulgação que ele deveria fazer. E, consequentemente, como foi colocado, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita. E embaraçando outras menos informadas. Então, aqueles indivíduos que se aproximavam da doutrina espírita para ter o conhecimento, começaram a ter uma visão de uma doutrina completamente diferente daquela que foi a proposta original trazida por Jesus. Não demorou muito e começou a sentir a mudança radical que passou a operar-se em torno da faculdade mediúnica. Aqui, né, só para lembrar que o que é a fascinação, né? Nós estudamos, por exemplo, no livro dos médiuns, ali, né, os tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação, até mesmo a possessão, nos casos mais graves, quando essa possessão é voltada para esse lado mais negativo, mais destrutivo, mas a fascinação é isso. Nós vemos que ele não era atacado, provocando nele tormentos relacionados com um processo obsessivo de subjugação. Mas ele era fascinado, e essa fascinação faz com que ele seja iludido com uma capacidade, com um poder que ele não tem de fato. E aí então ele, tomado por isso tudo, e sofrendo essas investidas, e também ali trazendo de volta aquilo que se encontrava sob controle, que eram as próprias tendências negativas, ele acabou então agora exatamente isso, distorcendo a filosofia e começando a dar vazão para aquilo que ele deveria controlar, para poder se reeducar dentro desse processo que ele estava vivenciando através da mediunidade e também da divulgação. Então a gente vê mais uma vez, da mesma forma que o Leôncio, que nós conhecemos lá nos capítulos anteriores, era alguém que tinha o conhecimento da causa. Não era alguém que simplesmente errava por ignorância. Ele era médium, ele passou a vida toda sendo educado dentro da filosofia espírita, sendo também instruído, mas agora ele começa então a distorcer tudo aquilo que ele aprendeu. Vamos lá. Lembrando, né, que quando ele reencarnou, ele estava acompanhado por espíritos nobres que tinham com ele esse compromisso de divulgação da doutrina espírita, da mesma forma que espíritos também vinculados a ele, pelo amor para auxiliá-lo na sua reeducação. Como ele começou então a se vincular com esses espíritos dessa outra tendência inferior, vem então para nós assim: os espíritos nobres, rechaçados pela sua vacuidade e presunção, foram afastados por ele mesmo, e outros de elevação suspeita, pseudo-sábios e perversos, começaram a influenciá-lo, especialmente uma legião de artistas plásticos do fim do século passado e começo deste, que mantinham as paixões que os consumiam, nele encontrando campo psíquico para o prosseguimento das alucinações a que se entregaram. Os efeitos físicos foram cessando e, sob a tutela das insinuações perturbadoras, começou a preencher por conta própria os espaços mediúnicos, com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias espirituais, chamando-lhe a atenção aos retos deveres, à honestidade, ao afastamento das companhias malsãs de ambos os lados da vida. Aqui chama atenção para nós, né, o grupo de espíritos
que o acompanhavam, né? Legião de artistas plásticos do fim do século passado. Então nós tivemos, né, aquele movimento, né, da Belle Époque, que era a Bela Época, lá no final do século XIX na França, que acabou trazendo para o Brasil, inclusive influenciando o movimento artístico brasileiro também. E aí nós vimos, principalmente naquele período da França, nós vamos lembrar, por exemplo, Leon Denis, quando ele falava do livro, né, O Espiritismo e a Guerra, um título semelhante a esse que eu nunca lembro, mas ele comentava no começo do livro, esse que era um livro psicografado por ele, que falava sobre ali aqueles momentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Naquele período, a França então foi invadida pelo então ali, né, o Estado germânico ali e tudo mais, e ele comentava que a França tinha se colocado, depois daquele período, né, em que a doutrina espírita procurava fazer a sua divulgação, ali, né, começando com Kardec em 1858, até 1869 e tudo mais. Mas enquanto nós estudávamos a doutrina espírita, por isso que é muito importante a gente ter essa visão, que quando a história é contada, isso pegando, por exemplo, os próprios livros de história, quando a história é contada, nós estamos focados num determinado evento, numa determinada sociedade, num determinado período. É mais ou menos a nossa própria história. No momento em que eu nasci, lá no dia 10 de janeiro de 1969, a impressão que dá é que o mundo parou para eu nascer, né? Só que, na verdade, enquanto eu nascia, estava acontecendo um monte de coisa pelo mundo afora. Então não foi um dia especial. Pode ter sido especial para mim, para minha mãe, para minha família, mas o mundo continuava girando. E as coisas aconteciam simultaneamente em várias partes do mundo. Quando nós estudamos a doutrina espírita e começamos a lembrar a história de Kardec, a história da própria doutrina, a história da França naquele contexto em que a doutrina espírita surgiu, é muito importante a gente lembrar que enquanto existia aquele grupo preocupado em estudar a doutrina espírita, em até combatê-la, o resto da França estava vivendo a sua vida. E aquele período da França, entrando naquela parte do realismo, saindo do romantismo e tudo mais, as pessoas estavam vivendo ali os prazeres do mundo. Era uma época de grandes descobertas, a tecnologia, a arte e tudo mais, né? Então a França, na verdade, como Leon Denis descreve nesse livro, ela estava mergulhada naquela vida mundana. E as pessoas não estavam preocupadas em se espiritualizar. Porque enquanto a gente falava, nossa, a França devia ser ali o paraíso, com tanto se falava de doutrina espírita, não falava não. Não era paraíso não. Porque era um pequeno grupo que falava sobre isso, enquanto o outro estava preocupado com as coisas do mundo. E essa influência artística, esses artistas da época, estavam vivendo essa vida mundana. E aí Leon Denis fala assim, que essa guerra, essa Primeira Guerra Mundial, ela serviu para despertar a França, que se encontrava entorpecida pelas sensações que ela própria criava. Então, na verdade, a França se encontrava ali envolvida, como se ela estivesse ali vivendo aquele período do carnaval, vamos dizer assim, nesse sentido mais negativo, em que as pessoas estavam curtindo a vida. E aí então esse movimento artístico aproveitava-se também desse momento, desse contexto, e os artistas estavam ali vivenciando tudo isso. No momento em que esses espíritos começam a desencarnar, mas ainda presos a essas sensações, encontram num médium como esse a oportunidade de reavivar tudo isso, já que no plano espiritual os espíritos sofrem principalmente por não conseguirem vivenciar os prazeres da matéria, pelo fato de não estarem mais na matéria, eles procuram então aqueles canais que proporcionem para eles esse tipo de sensação. E por isso então esse médium, um médium de efeito físico, um médium com grande ostensividade, Kardec inclusive já usou a expressão médiums poderosos, e esse poder todo que ele tinha estava voltado exatamente para essas sensações. E aí então, como foi colocado para nós, espíritos de elevação suspeita,
pseudo-sábios. Pseudo-sábios são aqueles que acham que sabem, né? Mas na verdade se iludem e iludem aqueles que ouvem. E também perversos começam a influenciá-lo, especialmente uma legião de artistas plásticos do fim do século passado. Procurem sobre esse termo, coloquem Belle Époque, que é o nome que nós temos daquele período da França, para vocês lerem um pouquinho, né? Ou coloquem no Google alguma coisa como período artístico do final do século XIX na França, que nós vamos ver ali alguns nomes de artistas conhecidos, mas artistas assim que usavam e abusavam de drogas, substâncias, sexualidade desequilibrada. Era assim, é aquela coisa assim, vamos dizer, uma expressão popular, né? Abriu a boca, abriu ali as portas do inferno naquele período, e tudo que era ruim em termos de sensações estava vivenciada dentro desse pequeno grupo, ou dentro desse grande grupo, né? Só que esses indivíduos, muitos deles que desencarnaram por causa desse abuso, acabaram depois no plano espiritual se tornando espíritos obsessores para continuarem vivendo essas mesmas sensações. Vamos lá então. Os efeitos físicos foram cessando e, sob a tutela de insinuações perturbadoras, começou a preencher por conta própria os espaços mediúnicos, com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias, chamando-lhe a atenção aos retos deveres, à honestidade, ao afastamento das companhias malsãs e ambos os planos da vida. Então ele começou a simular a mediunidade, já que os efeitos físicos não aconteciam, ele começou então a usar de truques, de simulações, para poder convencer aqueles que, digamos, eram seus seguidores. A perda e a suspensão da mediunidade são efeitos naturais das soberanas leis, que fazem parte do ministério a que se entregam todos aqueles que pretendem servir ao bem, em razão da não propriedade desses recursos, mas apenas da possibilidade de sua utilização para fins edificantes e libertadores. São uma verdadeira providência superior para divertir os incautos e trazê-los de volta ao caminho do dever, ou que nem sempre, porém, sucede. Fascinado pela chamada à vida social, recalque natural das dificuldades vividas na infância, passou a desfilar como ser excepcional, que provocava exclamação e inveja nos círculos frívolos dos meios em que comparecia festivamente. Distanciando-se dos enfermos e sofredores, fez-se rude no trato com as demais pessoas, subestimando-as, soberbo nas expressões comportamentais, verdadeiro astro da mediunidade de ocasião, em que tudo quanto realizava em nome da caridade disfarçava embutidos os sentimentos de autopromoção e exibicionismo, longe, portanto, do amor ao bem e do culto irrestrito ao dever. Desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis, e por fim tombou aturdido na subjugação, que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Dá para a gente imaginar, né, um indivíduo com esse tipo de comportamento, né, como deve ser, como foi difícil para ele a queda e depois as consequências no plano espiritual. Então, enquanto Filomeno de Miranda conversava aqui com o Dr. Inácio Ferreira, que eles estavam indo à enfermaria para encontrar Ambrósio, né? Estávamos chegando à pequena e especial enfermaria, na qual se alojava o enfermo, quando o dedicado diretor concluiu: nesse estado de alienação espiritual e moral, tornou-se a estrela das festas da futilidade, aplaudido pelos incaustos, seus semelhantes, e mentalmente foi acometido pelos acicates dos inimigos desencarnados que o exploravam e o induziam à perda do contato com os benfeitores da vida maior.
Numa noite de horror, após a exibição em uma das promoções que realizava com frequência para lisonjear o próprio ego, foi acometido de uma isquemia cerebral inesperada e, não obstante atendido com urgência, padeceu um bom par de meses em tratamento hospitalar, sucumbindo sob o assédio dos inimigos que o arrastaram para a repugnante região de onde foi agora retirado. Então, sofreu ali o nosso conhecido derrame. E aí, então, ele ficando nessa condição, que mostra para nós aqui meses de tratamento hospitalar, a gente pode imaginar aquela pessoa que estava ali com não tendo consciência plena do que acontecia, ou tendo consciência, não conseguindo se comunicar com as pessoas, mas internamente, porque ele era médium ostensivo, ele estava ali claramente vendo os espíritos que estavam assediando. E muitas vezes, nessa condição, o indivíduo pode entrar num estado de profunda perturbação mental, em que ele acaba depois sendo colocado como alguém que vive alucinações, um estado de loucura, enquanto encarnado, e quando desencarna, isso se torna mais grave ainda. A mediunidade era ponte de serviço, pela qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual, ensejando a Allan Kardec a construção da incomparável obra que legou à humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. Bom dia, Dom. No entanto, não é imprescindível para a preservação da doutrina que a dispensa, sendo o seu exercício, sem a prudência e orientação do Espiritismo, sempre o risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário, assim como para todos aqueles que compartilham das experiências sem controle. Silenciando, convidou-nos a entrar. Deparei com uma cena inesperada. O enfermo encontrava-se sob forte indução hipnótica, ainda em sono provocado. Lembrando, que quando ele foi resgatado, naquele estado de alucinação, porque ele se encontrava preso, pela descrição, ele se encontrava preso numa caverna, sendo ali assediado e vigiado por aqueles espíritos que eram dominantes naquela região. E aí então ele foi socorrido diretamente por Eurípides, que fez com que ele fosse induzido a esse sono, para que ele pudesse ser resgatado com mais facilidade ou com menos dificuldade. Porém, enquanto ele estava ali naquele sono, a mente dele continuava repercutindo todo aquele tormento que ele estava vivenciando. Então aqui, o enfermo encontrava-se sob forte indução hipnótica, ainda em sono provocado. O aspecto horrendo permanecia como na véspera. Assistido por enfermeiros dedicados, gritava com regular frequência, como se continuasse sob os açoites e lapidações que experimentara. Lembrando que os açoites são as chicotadas e as lapidações são as pedradas que ele tomava. Os odores fétidos, embora diminuídos, em razão do ambiente asepsiado, continuavam causando algum mal-estar, resultado da putrefação do cadáver com o qual ele continuava vinculado fluidicamente. Nosso amigo encontra-se em sono profundo que lhe foi aplicado, esclareceu o Dr. Inácio, porque ao despertar, em face do longo período em que esteve prisioneiro, poderia sair correndo em desespero, pensando fugir da rocha a que se encontrava atado. O nosso labor inicial é fluidoterapêutico, a fim de desvesti-lo das couraças vibratórias em que se encontra envolvido, até podermos chegar mais tarde ao seu psiquismo anestesiado pelas energias dos algozes que o entorpeceram desde os dias quando transitava no corpo físico. Oremos com unção, a fim de que nossa mente possa envolvê-lo em vibrações de harmonia, dissipando as camadas de energia deletéria que o subjugam, mantendo as imagens cruéis que o dilaceram mentalmente.
Então aqui a gente vai lembrar que o trabalho que era feito com ele, nós já vimos em outros casos também. Então, inicialmente, psiquicamente ele se encontra completamente incapaz. Então o trabalho inicial que eles estão fazendo é um trabalho fluídico-terapêutico para fazer com que, como Kardec lembra lá no livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos, quando ele fala que quando existe um cobertor de um obsessor com fluidos negativos, a única forma de você dissolver essa cobertura é substituindo aqueles fluidos por fluidos positivos. Então o trabalho é como se fosse uma transfusão para fazer com que todas aquelas toxinas fluídicas que o envolviam no seu perispírito fossem lentamente substituídas por outras. No momento em que ele fosse então liberado desses fluidos negativos que de alguma forma psiquicamente ainda o vinculavam, a esses espíritos que à distância ainda o perseguiam, porque o fato dele ter sido resgatado não fez com que aqueles que o perseguiam acalmassem e simplesmente esquecessem de tudo aquilo que ele provocou. Então o primeiro trabalho fluídico, no momento em que ele começasse a se recompor e começasse a despertar consciência, aí vinha um trabalho profundo, lento e demorado da psicoterapia, que é trabalhar a mente dele a respeito dos erros do passado, da sua nova realidade, dessa influência próxima que ele sofreu durante esse período no plano espiritual, naquela esfera do plano espiritual, para depois trazê-lo novamente à lucidez. André Luiz viveu isso, né? Só que André Luiz não se encontrava em condição tão grave. Então ele foi lentamente ali despertando até o momento em que ele já se percebia, assim como também com o próprio Camilo Cândido Botelho no Memórias de um Suicida. Sem mais detalhes, o amigo silenciou e mergulhou em profunda oração, sendo acompanhado por mim e pelos demais auxiliares presentes. Lentamente, uma suave claridade em tons alaranjados desceu sobre o enfermo e um suave perfume invadiu o ambiente, contrastando com as emanações enfermiças que foram ultrapassadas. Após alguns minutos de oração silenciosa, que se transformaram em bálsamo para o internado, fomos convidados a sair, deixando-o entregue à enfermagem competente. No lado externo, o Dr. Inácio informou-nos que à noite seria realizada uma reunião especial de tratamento, contando com a presença da senhora Maria Modesto Cravo e do venerando Eurípides Barçanufo, para o qual me convidava. Acompanhamo-lo até a porta do gabinete, onde nos despedimos, ali encontrando Alberto, que se dispôs a continuar conosco. E aqui então termina esse capítulo, né? Nós vemos aqui os insucessos de Ambrósio. E aqui no próximo, então, terapia especial. Na próxima quarta-feira, nós vamos então acompanhar de que forma que esse tratamento aconteceu. E aqui é bem interessante, porque nós já vimos também, inclusive até mesmo, né, exatamente, né, essa transfusão, ela é fundamental para fazer essa substituição. E é bem interessante que a gente já viu algo semelhante quando André Luiz descreve lá em Nosso Lar, nas câmaras de retificação, que era um trabalho, vamos dizer assim, de uma UTI, em que aqueles que chegavam nessa condição tão grave passavam por esse trabalho inicialmente fluídico, onde a prece também ali era fundamental. E aí sim nós vamos entender o valor da prece, né? Porque para nós aqui é apenas uma emanação do pensamento. Lá nós veremos o efeito acontecer. Então era um trabalho fluídico, de recomposição, digamos, vou usar a expressão orgânica, né? Mas não é o ideal, mas uma recomposição orgânica, física, perispiritual, para depois então começar a trabalhar a parte psíquica. E dependendo da condição do espírito, ele pode demorar muito tempo nesse processo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Muitas vezes um espírito leva anos para sair dessa condição. Então é um trabalho essencialmente fluídico, energético